continuar aqui nossa vidinha aqui de ajuste de curvas. Ajuste de curvas é um assunto bem interessante, bem importante. Vocês trabalham bastante por aí com esse assunto. E então, vamos retomar. A gente tem uma tabela, tá? Tabela de x e y, e a gente sabe que esses dados de alguma maneira são correlacionados. Existe uma relação de causalidade entre o x e o y, ou seja, o y, né, uma relação de causalidade tal que o y é uma função de x, ou seja, o y depende do x. Então, nesse caso aqui, né, ele pede ter o melhor ajuste. Não me disse nada, ele só disse que existe uma relação de causalidade e pede o melhor ajuste. Tá. Então, o que fazer? Vamos aplicar o que a gente conhece, né? Vamos o que a gente conhece. Então, primeira coisa a ser feita, abrir o Excel e digitar o x e o y. Lá digitei o x, lá digitei o y. Beleza. Depois que eu faço isso, o que nós temos que fazer sempre é verificar o comportamento desse gráfico, né? Tem um gráfico. Será que isso aqui tem um gráfico? E aqui eu sempre vou fazer o gráfico do skater, a dispersão pontilhada. Eu não porque como são pontos, né? São pontos discretos, então vamos deixar pontos, né? E aí eu tenho esses pontinhos ali. Dá para ver, nós temos uma tendência, né? Uma tendência curva pelos pontos. Então esses pontos indicam essa tendência curva. Então o que a gente pode fazer com isso? A gente pode então tentar fazer uma regressão linear para ver como é que fica, né? Claro que a gente sabe que por uma tendência curva, a regressão linear não vai ser muito boa, como é o que está mostrando ali, né? A regressão linear ali, o R2 deu 0,71, né? Dependendo do tipo de fenômeno que você está trabalhando, aonde você está trabalhando, 0,71 de R2 é um bom número. Tá? Mas a gente pode investigar mais, a gente não sabe só regressão linear, a gente sabe mais coisas. Tá? A gente sabe mais coisas. Tá? Bom, então, só para finalizar, como a gente fez a regressão linear, né? A regressão linear a gente usou a linha de tendência e obteve essa relação. Bom, tem uma maneira da gente fazer, da gente investigar melhor o ajuste, é escrever, né, em escala, começar a usar a escala logarítmica. Tá? A usar a escala logarítmica. A escala logarítmica, aqui nós vamos usar sempre o ln. Tá? O ln e o log, que vocês viram naquela aula introdutória que eu deixei ali para vocês, eles diferem porque o log 10, né, ele está multiplicando por 10, né? Ou seja, de 1 para 2 eu multipliquei por 10. Ou seja, nessa unidade aqui, eu multiplico por 10, ou seja, eu faço vezes 10. Na escala do ln, eu vou multiplicar sempre por e. Tá? 2,71. Vai dar o mesmo efeito, certo? Vai dar o mesmo efeito. Bom, quando acontece dele apresentar uma escala curva, assim, nós vamos sempre dar, né? Vamos sempre dar uma investigada na escala logarítmica. O que acontece na escala logarítmica? E se eu faço esse gráfico aqui, quando eu escrevo dessa forma aqui, eu estou fazendo x por ln de x, ln de y, quer dizer o seguinte: eu tenho um dado que está em x e y. Isso aqui é a escala linear. Então, eu vou colocar o y na escala logarítmica.
eu coloco o y na escala logarítmica, eu vou ter o gráfico x e ln de y. Ou seja, eu peguei esses valores de y e coloquei e tomei o log deles, tomei o logaritmo. Lembrando que para se usar escala logarítmica, os números têm que ser positivos. Não posso ter y zero e não posso ter y negativo. O x pode, porque o x eu não vou tomar o logaritmo de x, né? Eu só vou tomar o logaritmo de y. Então, o y tem que ser um número positivo. Bom. Então, aqui o que eu estou dizendo aqui para vocês, se eu estou trabalhando com um fenômeno exponencial, se meu fenômeno é exponencial, quando eu tomo a escala logarítmica de um fenômeno exponencial, eu tenho x e eu tenho y. Eu tenho isso aqui. Isso aqui é um fenômeno exponencial. Se eu for tomar a escala logarítmica desse fenômeno, eu vou ter aqui x e eu vou ter ln de y. Então, se eu for tomar em escala logarítmica, eu vou ter uma reta crescente. Certo? Então, quando eu tenho um fenômeno exponencial, quando eu passo para a escala logarítmica, eu tenho uma reta. Bom, então, o que acontece? Se eu pegar os dados, eu tenho x e eu tenho y, e eu vou tomar o logaritmo de y, tá? Então, eu vou tomar o logaritmo de y, aqui então está o x e o logaritmo de y, né? Então, aqui está como eu chamo o logaritmo, né? Eu digito apenas ln, como está aqui, ln, no Excel, né? E aí eu faço o gráfico, o que a gente verifica? Verifica-se, então, que o x está aqui, eu tomei o x e o ln de y. Então, está o x e o ln de y. Aí eu tenho uma tendência linear aqui, né? Dá para ver que está mais retinho. Então, se eu for fazer o ajuste linear, o que acontece com o ajuste linear? Eu fui lá, peguei a tendência e fiz a regressão. Quando eu faço a regressão, eu tenho essa equação aqui. Aí alguém vai dizer assim, mas aqui não há logaritmo de y, aqui está y. Claro, porque o Excel, na hora que ele dá a regressão, o Excel, na hora que ele dá a equação, ele não sabe qual é o nome da variável que você usou para o eixo y. Então, aí depois a gente depois nomeia de forma correta. O meu eixo y aqui é logaritmo de y, não é y, é logaritmo de y. Tá? Mas o Excel não sabe disso. O Excel sempre vai jogar y. Tá? Mas eu sei, vocês sabem, meu eixo y é logaritmo de y. O que acontece? A forma linear, quando eu relaciono o x com o logaritmo de y, é dado por essa maneira. Log de y igual a menos 2,5x mais 1,09. E o coeficiente de determinação, ele é praticamente é 1. É praticamente 1, porque 1 aqui vamos dizer assim, 1 é muita perfeição. Tá? Então, é um ajuste muito bom. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu consigo fazer um ajuste por uma reta entre x e logaritmo de y, é porque esses dados eles estão em escala exponencial, ou seja, eles são um ajuste exponencial. O melhor ajuste para esses dados é o ajuste exponencial. Então, se eu pegar o x e o y e tomar o ajuste exponencial deles, vim aqui colocar ajuste exponencial, esse ajuste aqui vai ser o melhor deles, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que
quando eu tenho dados, eu tenho valores, eu tenho uma tabela que tem comportamento exponencial. A tabela que tem comportamento exponencial. Quando eu linearizo ela, ou melhor, quando eu tomo o logaritmo, eu coloco em escala logarítmica, tá? Quando eu coloco em escala logarítmica, eu vou obter uma reta. Certo? Então, essa é uma informação bem importante. Porque se você olhou para os dados e colocou ele em escala logarítmica e viu uma reta, é porque ele tem padrão exponencial. Certo? O padrão exponencial, ele é bem importante. Agora parece que é uma informação que talvez a gente não... Alguém vai dizer, mas é só mais uma informação. Não, daqui a um pouco a gente vai ver a escala log-log. E aí na escala log-log nós temos um outro tipo de ajuste. Tá? Bom, isso aqui, retomando o que a gente viu semana passada, a gente chegou até ajuste exponencial, né? E aqui, então, nós temos a expressão na escala linear, né? Na escala x e y. O x e aqui está o y. Então, aqui está na escala x e y. Para colocar, para obter a equação na escala x ln de y, ou seja, obter esta equação na escala log, a gente vai tomar o logaritmo, né, da minha expressão. Tomando o logaritmo da expressão, então boto o ln dos dois lados. Eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma soma. Se eu tenho uma potenciação, essa potenciação vem para frente do log, né? Ou seja, essa expoente, menos 2,51x, ele vai para frente, né? Ou seja, tudo vai para frente. Sobra logaritmo de e. O logaritmo de e é 1, né? Então, aqui, aplicando as propriedades operatórias do logaritmo, que vocês estudaram isso em cálculo 0, estudaram isso em cálculo 2. Então, aplicando elas puramente, nós chegamos a essa expressão na escala log. Então, essa aqui é a expressão na escala linear, cartesiana tradicional. Essa aqui é a expressão para os mesmos dados, só que em escala logarítmica. A gente vê que em escala logarítmica isso aqui me forma uma reta. Bom, então tá. Então, se a gente comparar com o ajuste na escala log, o ajuste na escala log é esse aqui, né? Então, é exatamente o mesmo ajuste. Tá? Não tem a mesma coisa. Bom, eu falei de tudo isso porque agora a gente vai falar da escala do ajuste de potência. O ajuste de potência é diferente do ajuste exponencial. No ajuste exponencial, tá? O ajuste exponencial, eu tenho y igual a A vezes B elevado a x. Ou pode ser y igual a A e na bx. Então, nós queremos determinar o A e o B. Né? Isso aqui no ajuste exponencial. O meu x é um expoente, por isso que o ajuste é exponencial. Esse ajuste aqui é o ajuste de potência, das leis de potência, né, que tem por aí na física. Esse ajuste de potência, o meu B, né, é um expoente, ou seja, nós queremos determinar esse expoente. O meu x, que é minha incógnita, ele não é ele é um valor, não é um expoente, ou seja, ele está elevado ao B. Né? Então, queremos saber quem é a potência dele. Por isso que é um ajuste de potência. Esse tipo de ajuste ele aparece bastante em fenômenos da termodinâmica. Tem algumas leis de potência. Tá? Se ajusta bem a situações, por exemplo, da pandemia, ele se ajusta bem em algumas situações. Tá? Enfim, então ele é um ajuste que aparece bastante por aí, então por isso que ele entra aqui. Né? Então, nosso objetivo aqui, como sempre, no ajuste é determinar o A e o B. Bom,
Vamos direto para um exemplo, né? Então, isso aqui é um exemplo que eu tirei de um livro de termodinâmica. Não é. Eu não tirei de livro de cálculo numérico. Eu tirei de um exemplo de um livro de física. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma tabela que mostra alguns valores experimentais da viscosidade do gás argônio, de 1 atm. Tá? Então, eu tenho a viscosidade, que é representada pelo μ, e ele propõe um ajuste. Né? O ajuste para uma lei de potência, onde eu tenho a viscosidade μ, né? Ela é igual a um K, que é uma constante, vezes T dividido por T0. Elevado, T dividido por T0 elevado a N. Então, eu quero ajustar esses dados a essa expressão aqui. Vamos olhar o que a gente tem como valor constante. Né? Se eu olhar como valor constante, que o μ0 é um valor constante, que o T0 é um valor constante, então sobraram o μ e sobraram o T que estão na tabela, né? Então, esse T aqui, esse T aqui, esse μ aqui. O μ0 e o T0 são dados. Então, o que é importante? O que o ajuste quer determinar? Né? O ajuste ele vai determinar o K e vai determinar o N. Então, quando eu faço um ajuste, eu vou determinar o K e o N. Que, na verdade, são o A e o B. Vamos ver o que acontece aqui. Então, primeiramente, nós temos que ver. Colocar esta expressão aqui, antes de nós começarmos a mexer, nós temos que pegar essa expressão aqui e dizer o seguinte, bom, isso aqui vai ser meu y. E isso aqui vai ser meu x. Então, aí eu vou ficar com y igual a k x elevado a n. É isso aqui. Então, quem é o y? O y é μ dividido por μ0. Onde é que está o μ? Aqui está o μ. Então, falta eu dividir esses valores de μ por μ0. Quem é o x? O x é o t dividido por t0. Bom, quem é o t? O t são esses valores aqui. Onde é que está o t0? Está aqui. Então, falta dividir esses valores aqui por t0. Tá? Então, meu x e meu y. Eu acabei de falar agora, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar esses valores no Excel. Bom, então, vamos ver o seguinte. Então, na hora que eu vou digitar esses valores no Excel, o que nós temos que dar conta, né? Quem é o E? Que esse E aqui, né? Que é esse? Né? Alguém vai te perguntar, ele está dizendo que é 2,27 e na menos 5. Será que é isso? Não, né? Quando aparece esse E, é porque eu estou falando de 2,27 vezes 10 na menos 5. Ou seja, é o expoente do o expoente do 10. Então, isso é bem comum eu estou aqui usando a linguagem, a notação característica de planilhas, né? As planilhas eletrônicas usam muito isso. O Silab usa isso também. Tá? Então, quando ele vai escrever em notação científica, ele usa uma letra. Tá? Bom, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer essa tabela ali com vocês. Só pegar aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte.
Abrir o Excel. Vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui por exemplo, Mi0. Quem vai ser o meu Mi0? O meu Mi0 vai ser 1,8 e na menos 5. Escrevi dessa maneira. Tá? Então, ó, o que acontece? Olha quando eu coloco destaco a célula, qual é o número que aparece aqui? Aparece o quê? Aparece 0,00018. O que o Excel está lendo? Onde é que está a caneta? Aqui. O que o Excel está lendo? O Excel está lendo 1,8 vezes 10 na menos 5. Isso que o Excel está lendo. Está contando 1, 2, 3, 4, 5. 1,8 vezes 10 na menos 5. Certo? Bom. Então tá. Agora eu vou botar aqui o T0, que vai ser igual a 293. Beleza. Então tá, aqui eu vou ter o T e aqui eu vou ter o Mi. Ah, o T era 300, 400, 500, 600, 700 e 800. Que é o Mi? 2,27 e na menos 5. 2,85 e na menos 5. 3,37 e na menos 5. 3,83. 4,25 e na menos 5. E 4,64 e na menos 5. Ok? Então tá. Então eu peguei aqui. Repara, se E, tá? Ele corresponde à notação científica do Excel. Ou seja, eu peguei esse número 4,25 e na menos 5, quer dizer, 4,64 vezes 10 na menos 5, certo? Então, isso aqui é uma pergunta que eu não quero responder. Ah, professor, isso aqui é 4,64 e na menos 5. Não, gente, não. Isso aqui já me perguntaram. Não é. É 4,64 vezes 10 na menos 5. Isso aqui, o engenheiro tem que saber. Olhou isso no Excel, o engenheiro tem que saber. Tá. Então, eu tinha falado anteriormente que nós vamos fazer o ajuste, né, de y, que é mi sobre mi0, x t sobre t0. Então, tá. Então, tá. Será que ele não vem? Assim, vamos assim. Tá. Então, quem é x? Então, como eu disse lá, x é igual a t sobre 0. Então, tá, quem é t? Esse valor aqui, dividido pelo t0. Bom, vamos fixar esse t0, né? Ok. Quem é o y? O y é mi dividido por mi0. Então, aqui está o mi dividido por mi0. Né? Deixa uma coisa que eu peguei. Tá certo? E tá certo aqui. Tá. Então tá, agora a gente empurra eles. Então tá. Então tá aqui. Fizemos fizemos a continha, então agora temos o x e o y. Tá. Que ajuste ele está pedindo? Ele está pedindo um ajuste exponencial, né? Ou melhor, um ajuste de potência, né? Então, nós queremos esse ajuste aqui. Então, se eu quero um ajuste de y igual a xb, ou seja, um ajuste de potências, eu vou vir aqui, selecionar, vou inserir,
e vou pegar o gráfico de dispersão. É dispersão, né? Repara que a dispersão, né, até parece que ela ficou parece uma reta, né? Eu coloquei o X e o Y. Então, tá, então vamos fazer o seguinte, mas ele quer um ajuste de potência. Então ele diz para nós que ele quer um ajuste de potência. Então se ele quer um ajuste de potência, tem que fazer o ajuste de potência. Então, adicionar a linha de tendência, né? Eu venho aqui seleciono, né? Com o meu botão direito, adicionar linha de tendência, vai abrir aqui, e aqui vai abrir a opção potência. Ó, cliquei em potência. E eu aqui vou pedir as mesmas coisas. Exibir equação, exibir o valor do R2. Então, tá ali. A minha equação e tá o meu, o meu R2, certo? Tá. Então já andamos bastante. Deixa eu ver aqui. Bom. 44. Chegamos aqui. Certo? Quando eu chego aqui, eu tenho o meu ajuste de potência. O que eu estou só vendo que eu acho que eu dei... Ele deu o ajuste que está na apresentação está um pouquinho diferente, né? Ele deu 1.41 e o ajuste aqui deu 1.25. Será que foi algum número que eu digitei errado? Deixa eu só eu ver. 300 a 800. Deixa eu ver aqui. 337, 338, 425, 464. Estranho. Estranho, deu uma pequena diferença. E eu fiz o mesmo procedimento, dividir o X pelo Y. Ah, mas esse valor aqui tem um erro. Ah, tá aqui o erro. Ó, aqui, ó, um erro bem pequenininho, sutil. Muda tudo, né? Ó, erro de digitação. Agora sim está o valor que está lá na planilha, lá na apresentação do PowerPoint. Então, tá. Feito o que a gente fez. Então, todo passo a passo está descrito aqui, ó. Tá? Todo passo a passo ele está bem descrito aqui. Até chegar aqui. Tá? Bom. Então, o que acontece agora? Então, aqui eu tenho a minha equação, né? Meu ajuste. O meu ajuste é esse aqui. 1,41x elevado a 0,5, né? A gente vê que nós determinamos o A e determinamos o B, e um ajuste é muito bom. Então, qual era o objetivo do problema? O objetivo era determinar o A e o N naquela expressão ali, naquela expressão que ele deu. Bom, o Y, sabemos quem é. O X, sabemos quem é. Então, naquela expressão ali, o que nós temos? O N vai ser quem? Vai ser 0,56. O K vai ser quanto? 1,41. Tá? E aí, então, fechamos o problema. Era isso que o problema queria, né? Muitas vezes os exercícios de termodinâmica querem saber um K ajustado. Então, aí está o K ajustado, quer saber o N ajustado. Né? Lembrando, se nós temos o Y, o X, então o meu K vai ser esse valor aqui.
Tá? Vai ser esse valor aqui. E o meu x, meu n, então, vai ser esse valor aqui. Tá? Bom, assim, nós vamos fazer vamos fazer o nosso intervalo. Está quase chegando no fim. E a dica que eu deixo para vocês agora nesse intervalo é mexerem com o seguinte, com esse problema aqui, se quiser dar uma mexida nesse problema, e ver o que acontece se você criar a escala log-log. A gente ainda não falou da escala log-log. O que é a escala log-log? É colocar o x e o y em escala logarítmica. O que vai acontecer se nesse caso aqui eu fizer x e y em escala logarítmica? Certo? Bom, então nesses 20 minutinhos vocês têm agora, vocês então podem usar para organizar tudo que eu falei até agora, tentar fazer esse ajuste, eu acho bem importante vocês implementar isso, e tentar mexer nessa escala log-log, o que acontece. Eu já vou falar disso, tá? Depois do intervalo, certo? Então, 8h20, nós retornamos para dar, então, sequência à nossa live, a sequência de lives, certo? Então tá, daqui a pouco.